Alô pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vão? Aqui professor Mário Vitor. Nessa aula de Geografia falaremos sobre um conteúdo muito recorrente, cobrado nos vestibulares, principalmente no PAS 1, também com frequência em situações práticas. Ele aparece no Enem, em questões estruturadas no nosso dia a dia, e é um conteúdo bem sensível, ainda mais que esse ano já estamos tendo aí os efeitos do El Niño. E aí o conteúdo é a climatologia, as relações climáticas, como que os elementos e os fatores interagem para a formação de um clima. A gente vai observar a variação da disponibilidade de radiação solar no planeta Terra. Então vamos compreender aí como que essas condições atmosféricas, as condições climáticas afetam o nosso dia a dia de forma prática, né? Então, esse carinha aqui, pelo ponto de vista aqui da climatologia, será o nosso grande objeto de análise dessa primeira aula de hoje, tá? Essa aula de climatologia ela será desmembrada aí em 2, 3 aulas. Essa a primeira, a introdutória. Legal? Aqui nesse primeiro slide aqui, no segundo slide aqui, eu trago para vocês aqui a energia que movimenta o sistema climático, né? Aí, que tipo de energia é essa? A primeira delas é a radiação solar, que influencia a superfície terrestre, mantém a temperatura média do nosso planeta, e que sem ela não teria a menor possibilidade de nenhum tipo de vida no planeta. Assim como a água, a relação do ciclo da água, que através do seu ciclo faz com que a gente tenha uma dinâmica também muito forte relacionada ao clima, e a circulação geral da atmosfera, como que os padrões dessa circulação de ar influencia também na percepção climática. Legal? Então vamos com muita calma, muita tranquilidade. Como eu falei, essa aula será desmembrada em 2, 3 vídeos. Botei uma perguntinha norteadora para nós aí: por que a Terra recebe calor de forma desigual? Por que não é igual? Por exemplo, aqui no Brasil, nós somos caracterizados grandiosamente por termos um clima tropical, a maior abrangência do nosso clima no nosso território. E aí temos as características desse clima tropical. A gente tem bastante umidade, chuvas recorrentes, altas temperaturas, né, que não necessariamente acontecem simultaneamente em todo o território brasileiro, mas na maior parte do nosso território, esse fenômeno acontece, né, dessa característica do tipo climático tropical. E aí a pergunta lá: por que a Terra recebe calor de forma desigual? Se a gente observar o nosso planeta, as extremidades, né, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, a gente tem uma presença muito forte de gelo, uma camada muito forte de gelo. Enquanto no meio do planeta, no centro do planeta, a linha do Equador, é o local de maior recebimento de energia solar, o local mais quente do nosso planeta. Então, enquanto os polos são os locais mais frios, o Equador é o local mais quente. Olha que interessante. Dessa forma, a gente tem um certo equilíbrio em relação à distribuição de energia. E aí vocês vão compreender, a partir de agora, o primeiro grande fator do clima, que vocês nunca mais podem esquecer. Ele é o principal. Vamos observar que existem vários fatores, mas esse cara é o principal. Não podem esquecer dele. O nome dele chama-se latitude. Lá na cartografia, nas coordenadas geográficas, a gente aprende que a latitude ele é qualquer ponto da Terra medido em graus, que tem como a referência sempre a linha do Equador. A linha do Equador vai ter 0 graus, né? 0 graus a linha do Equador. E aí qualquer ponto da Terra abaixo da linha do Equador, que vai ser o sul, ou acima do Equador, que vai ser o norte, é uma latitude, que pode ser no máximo até 180 para o norte e 180 para o sul. Mas muita calma, tranquilidade, que a aula não é sobre coordenadas geográficas, mas só para refrescar a memória de vocês sobre a latitude. A latitude, qualquer ponto da Terra que tenha referência na linha do Equador. Por que a latitude é o principal fator do clima? Porque quanto mais próximo da linha do Equador, vamos ter
mais temperatura, mais recebimento de energia solar. Quanto mais afastado da linha do Equador, teremos menos disponibilidade, menos recebimento de energia solar. Então, a latitude através da linha do Equador é o principal fator do clima. Então, olha lá, próximo do Equador, raios solares chegam de forma mais direta, energia se concentra em área menor, maior aquecimento da superfície, temperaturas geralmente elevadas. Isso aonde? Próximo da linha do Equador. Já nas altas latitudes, se Equador tem 0 graus, então temos baixa latitude. Alta latitude seria nas extremidades polares. Então, em altas latitudes, raios chegam menos inclinados ou praticamente não chegam. A energia é distribuída por maior parte, o aquecimento é extremamente reduzido e as temperaturas são bem abaixo, temperaturas negativas. Legal? Aqui eu coloquei a distribuição desigual da radiação solar, é uma das principais causas da diversidade climática do planeta. Então, o que eu quero que vocês nunca esqueçam a partir de agora, que a latitude é o principal fator do clima. A latitude sozinha não vai formar um clima, sozinha não, ela vai ter que ser acompanhada de outros elementos que vamos ver à frente. Porém, ela é a principal e sobre isso vocês não podem jamais esquecer, tá certo? Legal? Vamos nessa aqui. Aqui a gente tem uma demonstração do balanço energético da Terra, né? A Terra recebe a energia do Sol, mas também perde a energia para o espaço. O equilíbrio dessa troca determina a temperatura média do planeta e torna a vida possível. Então a gente tem a entrada, a absorção, a transformação e a saída. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem um efeito super conhecido que a gente conhece como o efeito estufa. O efeito estufa, esse efeito precisa acontecer, tá, gente? Porque ele é um efeito natural. Se é natural, ele precisa acontecer. E aí a gente se pega na seguinte situação. Professor, mas se ele precisa acontecer, por que ele é tão danoso? Por que as pessoas ficam falando tanto? Toda hora sai noticiário sobre o aquecimento do planeta e o efeito estufa. Aí, alto lá. O efeito estufa é natural, precisa acontecer. As condições antrópicas, ou seja, a relação do homem no meio ambiente, vai intensificar os efeitos estufas. Então, assim, a forma como esse efeito estufa acontece está cada vez mais sendo intensificado pela ação do homem. E essa intensificação, sim, ela é extremamente prejudicial. Afinal de contas, o que é o efeito estufa? Planetinha Terra, o Sol vai bater aqui no nosso planeta, a superfície do nosso planeta tem uma incrível capacidade de absorver calor. Esse calor ele é absorvido, absorveu. E esse calor, uma vez absorvido, a Terra vai lá, a superfície, e consegue mandar de novo essa energia absorvida de volta para a atmosfera. Só que uma parte dela é dissipada para fora da atmosfera e uma outra parte que a superfície libera retorna de novo, mantendo uma temperatura média do nosso planeta, mantendo uma espécie de uma estufa. Quando a gente vai aí numa padaria, numa lanchonete que vê algum tipo de salgado, uma coxinha, eu adoro coxinha, e a coxinha está quentinha, não necessariamente a coxinha foi preparada, frita ali naquele instante, mas ela está quentinha porque ela está condicionada numa estufa, quentinha, efeito estufa. O nosso planeta precisa dessa temperatura quentinha, mas não mais do que isso. Aí o homem vai lá, a sociedade global vai lá e cria desmatamento, queimadas, emissão de poluentes, e essa energia ela vai ficar intensificada, e aí vai acontecer outros fatores, como a intensificação do efeito estufa, que é extremamente prejudicial. Mas o efeito estufa, na sua essência, do ponto de vista natural, precisa acontecer. E aí, pessoal, aqui vai, assim, dica de milhões, tá? Vocês não podem esquecer o que é fator do clima e o que é elemento do clima. Lá atrás, quando eu falei da latitude, eu falei sobre o fator, principal fator. Observem, agora eu estou falando de elemento. Não pode confundir, nunca, jamais.
Não pode confundir. Se vocês confundirem elementos com fatores, vocês já estão dando praticamente aí adeus àquela pontuação de uma eventual questão de climatologia que esteja cobrando esse assunto dentro do conteúdo. Não pode confundir. Então, o que são os elementos do clima aí? O que são isso aí? Esses elementos do clima, eles podem ser observados, podem ser descritos pelo um estado da atmosfera. E aí, a atmosfera, essa camada de ar que fica em cima do nosso planeta, o primeiro grande elemento é a temperatura. Temperatura. Pode ser baixas temperaturas, pode ser altas temperaturas, mas ainda assim é temperatura. Depois disso a gente tem um outro elemento, que é a umidade. A gente pode ter áreas com grande umidade, áreas com pouca umidade ou completa ausência de umidade. Precipitação. O que é a precipitação? É a chuva. É quando o estado da água sai do estado gasoso e entra no estado líquido. Ou você tem uma relação de formação de neve ou de granizo. E aí você tem a chuva, a própria neve ou o granizo. Chamamos isso de precipitação. Pressão atmosférica é o peso do ar, é a quantidade de ar acumulado em uma determinada superfície. E os ventos. Então temos 5 grandes elementos do clima. 5 elementos do clima. 5 elementos do clima. E aí eu gosto muito de destacar sempre esses dois caras aqui, umidade e temperatura. Pressão, vento e precipitação fazem parte dos elementos do clima, mas os dois que se destacam aí é a umidade e a temperatura. Mas são 5 os elementos, não esqueçam disso. E aí a temperatura do ar. Olha lá, a temperatura vai indicar o grau de aquecimento da atmosfera. E ela não é uniforme, como eu falei, ela pode ser mais quente, pode ser mais fria. Temperatura, ela vai ter essa variação de acordo com vários outros componentes que fazem parte daquele determinado local. Os fatores que influenciam a temperatura, olha lá, então a temperatura ela vai ter ali a relação da latitude, da altitude, a latitude, como eu falei, a relação da linha do Equador, mais próximo, mais quente, mais afastado do Equador em direção aos polos vai ser mais fria. E a altitude, que é o outro fator. O que é a altitude? É qualquer verificação na vertical que tem como a referência sempre a linha do mar. Então, a altitude. Brasília está a 1.260 metros, aproximadamente, metros de altitude da linha do mar. Ou seja, a gente está bem alto em relação à linha do mar. E aí, uma das leis da física fala o seguinte, que quanto maior for a altitude, menor será a temperatura. Quanto maior a altitude, olha lá, no topo das montanhas, quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Aqui no topo, geralmente tem uma grande formação de gelo em cima da superfície desse topo da montanha, né? Por quê? Porque é fria. Legal? Show de bola? Então a gente tem o horário do dia, as estações do ano que também vão influenciar, a cobertura da vegetação. Se tiver ausência de vegetação, essa temperatura ela com certeza vai aumentar. A relação da proximidade do mar, que vai trazer outros aspectos também, porque o mar ele carrega temperatura, que pode ser mais quente ou mais fria, isso vai influenciar a parte costeira, a circulação da atmosfera de uma forma geral, áreas de alta pressão, baixa pressão, falaremos isso em outro vídeo, na continuação. Então, um exemplo aqui dessa umidade e precipitação, a gente tem a evaporação, a água vira vapor na atmosfera, vai ter a condensação, o vapor vai formar essas nuvens e depois as gotas caem com a chuva, neve ou granizo. Precipitação, fazendo com que haja um escoamento quando cai na superfície, mantendo de novo o ciclo da água. Pressão atmosféricas e ventos. Então a pressão atmosférica é o peso que o vento faz, são colunas de ar que ficam numa determinada direção da superfície terrestre. Então áreas de baixa pressão, o ar aquecido se torna menos denso, sobe e gera zonas de baixa pressão. E o que isso quer dizer? Baixa pressão, menos peso do ar. Já repararam no chuveiro, quando a gente toma um banho bem quente, principalmente quando está frio, né? A gente toma um banho bem quente.
E aí aquele vapor vai formando no banheiro. Quando a gente abre a porta do banheiro, aquele vapor, ele costuma subir ou ele desce? O vapor ele vai subir. Por quê? Porque o ar está bem quente. Se está quente, está mais leve, está subindo. O oposto é quando o ar frio. Chamamos isso de alta pressão. O peso está mais frio. Por exemplo, o ar-condicionado. Já repararam que os aparelhos de ar-condicionado sempre ficam em cima, no topo das paredes? Isso tem uma explicação. Ele nunca está embaixo, ele sempre está em cima, porque o ar vai sair pesado de lá. Se ele vai cair pesado, ele vai cair. Olha lá, o ar está pesado, ele vai resfriar aquele ambiente. O ar está muito mais pesado. Legal? Então pensa nisso como alta pressão. O ar frio é mais denso, cria zonas de alta pressão. O tempo tende a ser estável e seco nessas regiões. E o vento é o movimento do ar, que é causado por diferentes tipos de pressão. Aí. O ar se desloca de alta pressão para as áreas de baixa pressão, buscando o equilíbrio. Falaremos disso mais à frente no outro vídeo. Então, trouxe um esqueminha aqui do clima. O clima é um sistema. Como é que funciona isso aí? Os elementos do clima que a gente vai ver, que já vimos, né? Vamos ver os fatores em breve. Os elementos do clima, eles não funcionam isoladamente cada um. A interpretação dessa relação dos elementos do clima sempre são associados, eles influenciam como se fosse uma espécie de uma cadeia, um ciclo de causa e efeito. Então, alterar quando um elemento desse é alterado, os outros também são influenciados, formando um sistema, e é assim que eles funcionam. Olha lá, maior aquecimento do Sol leva ao aumento das temperaturas, que provoca maior evaporação das águas, que vai gerar mais nuvens, vai ter mais chuvas, e vai alterar a pressão e a circulação do ar, que por sua vez influencia o aquecimento novamente. Olha aí, se um desses aqui for alterado, altera os outros também. E aqui eu tenho um comparativo entre os elementos do clima e os fatores do clima. Então, esses elementos aqui vocês já sabem: temperatura, umidade, precipitação, pressão e vento. E aqui temos os fatores do clima: a latitude, que é o principal, e depois vem a altitude, maritimidade e continentalidade, as massas de ar, correntes marítimas, relevo e vegetação. Legal? Então, desses aqui, a gente vai ver alguns hoje, falaremos alguns hoje, e de outros falaremos na próxima aula. Então, olha lá, fatores do clima: latitude, altitude, maritimidade. A latitude, eu já falei, né? Ele vai determinar a relação da proximidade do Equador. Quanto mais próximo, mais recebimento de energia. E áreas de altas latitudes, áreas que acompanham ali os polos, vão receber menos temperatura, e isso vai causar então esse efeito latitude. E a altitude? Olha lá o exemplo das montanhas. Quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. A atmosfera é aquecida de baixo para cima pela superfície. Ela libera calor, a superfície terrestre. Ela acumula, ela absorve e ela libera. Então, cidades serranas, por exemplo, quem já foi aí na Serra Gaúcha, lá em Gramado, Campos do Jordão, em São Paulo, Petrópolis, no Rio de Janeiro, são áreas mais frias em comparação com as próprias cidades, os centros, né, dos estados dessas cidades. A gente vai ver essa oscilação de temperatura. Então, as cidades serranas vão apresentar temperaturas sempre menores que as áreas mais próximas. Ok? E aqui a gente tem a maritimidade e a continentalidade. Repitam comigo: maritimidade. É um efeito que ocorre, obviamente, no mar. Os oceanos, e aí vai destacar que o nosso planeta, a maior parte da superfície terrestre é coberto de água. Então, nos oceanos, 70% do nosso planeta, da superfície é água. Os oceanos têm uma característica de absorver temperatura também. E essa temperatura que eles absorvem é levada pelas correntes marítimas. O nosso planeta é cheio de correntes marítimas. E essas correntes levam essas temperaturas que são acumuladas. E as temperaturas mais baixas, por exemplo, das regiões de altas latitudes, por exemplo, essas temperaturas mais baixas são levadas para áreas mais quentes.
e temperaturas mais quentes são levadas para as áreas mais frias por conta dessa corrente. E então a gente tem uma troca relacionada à capacidade do mar, dos oceanos, de absorver temperatura. Então esses efeitos chamamos de maritimidade. No Brasil, a gente não sente tanto a percepção desse efeito. A gente tem, ele ocorre aqui no Brasil, mas a gente quase não percebe. Porque o Brasil, a latitude do país, a latitude do nosso país, o território brasileiro, ele já está praticamente numa zona intertropical, o que faz com que sejamos quentes praticamente o ano inteiro, salvo as exceções em algumas épocas do ano. Mas a maior parte do território ele é quente, então a gente não consegue perceber nitidamente. Agora, em regiões que são naturalmente mais frias, como o norte da Europa, por exemplo, o pessoal consegue sentir o efeito da maritimidade nas zonas costeiras, nos litorais desses países, principalmente os europeus, que recebem a energia vinda do oceano pela corrente oceânica, principalmente quando absorve as correntes mais quentes lá do Equador e sobem para esses países e levam com eles temperaturas mais quentes. Legal? Maritimidade. E a continentalidade, o que é? Brasília tem muito desse efeito, continentalidade. O que é isso? A continentalidade é quando você absorve, a superfície absorve rapidamente uma grande quantidade de energia. Isso ocorre num único dia. Então, num único dia, a gente absorve muito calor, está lá quente pra caramba, muito quente, muito quente. E no mesmo dia, esse calor ele é liberado, ele é dissipado. E esse calor, então, ele é desprendido e naquele mesmo dia as temperaturas caem consideravelmente. Então, é muito comum Brasília, por exemplo, você ter uma máxima de 30 graus em um dia e uma mínima de 19, 18 graus. Se a gente considerar a máxima da mínima, nesse exemplo, vamos ter uma variação de 12 graus de amplitude térmica. A amplitude térmica é a diferença da máxima com a mínima. Então, continentalidade é um efeito onde se absorve e se dissipa essa energia rapidamente num único dia. E aqui, pessoal, eu trouxe uma breve revisãozinha para vocês aqui dessa parte de clima. Questão 1 e questão 2, olha lá. A distribuição desigual da radiação solar sobre a superfície terrestre é considerada a principal causa das variações climáticas entre diferentes regiões do planeta. Sobre esse fenômeno, analise as afirmativas a seguir. Então, vocês vão analisar aqui e vão marcar qualquer das opções aqui. Na número 2, está aqui. Um estudante de climatologia analisa duas situações brasileiras. Cidade A, localizada no litoral nordestino, e a cidade B, localizada no Planalto Sul do país, a mais de 900 metros de altitude. Considerando os fatores climáticos estudados, é correto afirmar que... Vocês vão analisar as opções e vão marcar. Deem pause no vídeo antes da gente seguir para o gabarito aqui. Deem pause e tentem responder. Vai! Ok? Então aqui na número 1, a letra C, apenas 1 e 3 estão certas. E aqui na número 2, também a letra C. A cidade B apresenta temperaturas menores em razão da altitude, pois a atmosfera é aquecida principalmente pela superfície terrestre. Aqui está o gabarito, onde vocês possam dar pause e analisar com mais calma e tranquilidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido esse início de climatologia. Na próxima aula continuaremos a falar sobre climatologia novamente. Fiquem com Deus. Até e tamo junto, gente.